Bom, na aula passada nós falamos um pouquinho então a respeito, né, da cadeia da teia alimentar, como é que os organismos eles estão adaptados a esse meio, né, como é que eles se organizam nesse ambiente, tá? Então, além da energia, a matéria também ela é transferida aos organismos ao longo da cadeia alimentar por meio do que a gente chama de um fluxo cíclico, tá? O que isso quer dizer? Que a matéria, a energia, ela não é perdida, ela é apenas transformada, tá? Os nutrientes presentes nos organismos, eles são utilizados na estrutura corporal dos indivíduos e na realização das suas funções. Então, por exemplo, a planta, ela pega energia luminosa, converte em energia química, certo? Usa parte dessa energia para manter ela, parte dessa energia é transferida na cadeia alimentar, tá? Esse organismo que se alimenta da planta, ele usa os nutrientes adquiridos através dela para a construção do seu próprio corpo, para a realização das suas funções, tá? A mesma coisa vai acontecer quando esse organismo ele for servir de alimento para outro organismo subsequente na cadeia alimentar, tá? Aquilo que não é aproveitado é liberado no ambiente por meio das fezes, tá? Então, há uma liberação aí e essas fezes também são utilizadas pelos decompositores. Então, as fezes, os restos de alimentos e cadáveres, eles são degradados pela ação dos decompositores, ou seja, nada é perdido, tá? E aí, nesse processo, eu tenho um exemplo muito clássico, que é o ciclo do carbono, que é o que a gente vai ver agora. Até me coloquei aqui bem no cantinho para que vocês entendam melhor. Gente, o ciclo do carbono, tá? Significa como é que o elemento químico carbono está transitando aí nesse processo atmosférico ou, né, dentro dos animais ou através do solo, tá? A gente tem o ciclo do carbono, a gente tem o ciclo da água, a gente tem o ciclo do oxigênio, tá? Cada um desses elementos químicos, eles transitam no ambiente de uma forma diferente, tá? Então, o primeiro aqui que ele tá representando, que é a fotossíntese. O carbono presente na atmosfera forma o gás carbônico, que é incorporado pelas plantas em moléculas orgânicas durante a fotossíntese, tá? Então, aqui, ele é incorporado. Por quê? Porque lembra lá da fórmula da fotossíntese? Eu tenho energia luminosa mais água mais CO2 vai gerar o quê? Oxigênio e glicose, tá? Então, essa é a primeira etapa do ciclo do carbono. Quando os animais comem a vegetação contendo glicose, seu sistema digestório absorve essa molécula que pode ser usada para produzir energia e para compor a sua biomassa, a sua estrutura, tá? Então, primeira etapa, fotossíntese, a planta assimila o carbono através do CO2, tá? Aqui eu tô falando de ciclo do carbono, não necessariamente do gás carbônico, tá? Porque quando a gente incorpora o carbono, a gente não incorpora o gás carbônico, a gente incorpora só o carbono, tá? Então, a planta faz esse processo de fixar o carbono, ou seja, o que era gás carbônico vira carbono pertencente à glicose. A planta serve de alimento para os animais e os animais se alimentam dela. Bom, beleza. Os animais liberam gás carbônico na atmosfera durante a respiração, tá? Então, eles liberam quando a gente joga o gás carbônico para fora, tá? E aí também na forma de CO2, tá? Não é de carbono. Os decompositores agem sobre os restos orgânicos, liberando carbono por meio do gás metano, que é produzido durante o processo. Então, aqui os decompositores. Metano é produzido no processo. Enfim, né? Que o gás metano tem em sua composição o carbono, tá? Por isso que as bactérias conseguem fazer essa liberação. E a indústria também libera gás carbônico durante a queima de combustível, que contribui para o efeito estufa, tá? Então, se a gente não tivesse a indústria, se a gente não tivesse carros, enfim, todo esse ciclo, ele seria um ciclo sustentável, digamos assim, né? O próprio ecossistema montou esse ciclo, digamos, né? Então, seria um ciclo sustentável. O problema é que quando a gente emite mais gás carbônico do que a gente consegue aproveitar, é aí que mora o problema, tá? Então, a gente usa, né, elimina mais do que a gente consegue realmente aproveitar dele. Antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.